TV Friburgo, a TV da família friburguense. Aqui você tem vez, imagem e voz. Vem aí, a próxima atração. O programa a ser apresentado é de responsabilidade dos seus idealizadores e produtores. A partir de agora, entra no ar mais um líder de audiência. Aqui, pela TV Friburgo, a TV da família friburguense. Estamos ao vivo com o programa Personalidade até aproximadamente às 9 horas e 5 minutos. Estaremos ao vivo aqui para você, conforme eu disse, pelo telefone 2522-9522, a qual você pode participar ligando para cá e interagindo conosco com o convidado do programa Personalidade desta semana. Eu sou o Gilvan Costa, estamos ao vivo hoje, dia 10 de março, aqui na TV Friburgo e no site tvfriburgo.com. Você pode ligar e participar, caso queira deixar um abraço ou fazer uma pergunta. Temos reprise dentro de nossa grade de programação durante a semana. A nossa personalidade de hoje é o empresário Marcos Saraiva, o popular Marquinho do PP e Gabriel Supermercado. Marquinho, muito obrigado pela sua presença aqui. Começando esse programa Personalidade, qual o assunto que você gostaria de discutir? Qual a mensagem que você passaria aproveitando esse embalo nesse momento inicial do programa? Boa noite, Gilvan. Boa noite. Muito obrigado aí pelo convite, no programa chamado Personalidade. Eu me sinto muito lisonjeado por esse convite, por estar diante de uma personalidade do mundo jornalístico, que é você, E queria agradecer também as pessoas de casa que estão nos assistindo agora também, por nos assistirem, Que Deus nos ilumine sempre, para a gente ter sempre boas atitudes e estar sempre com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite, estamos aí. Perfeito. Marquinhos, aproveitando o embalo, o telespectador sempre gosta de conhecer um pouco o empresário que se mantém presente aqui no programa Personalidade. Afinal de contas, em qual cidade você nasceu, Marquinhos? Gilvan, eu nasci no interior de Pernambuco, na cidade onde nasceu uma personalidade também, que chama-se Luiz Gonzaga, que foi o rei do Baião, aí, que a maioria do pessoal conhece em casa, no estado de Pernambuco, no sertão nordestino, Nova Exu. E com 7 anos de idade, 8 anos fui morar no Rio de Janeiro. Morei no Rio de Janeiro até os 18, E vim morar em Nova Friburgo, que era meu sonho, que hoje está sendo realizado. E é realizado hoje poder viver em Nova Friburgo, escolhi para viver. E até eu estive lá na minha cidade esses tempos, agora depois de 35 anos sem ir lá. E falei pro pessoal lá, pessoal, aqui em Nova Exu, onde eu nasci, em Tabocas, o distrito onde eu nasci, eu falei, aqui enterraram o meu cordão umbilical. Mas o meu coração vai ser enterrado em Nova Friburgo, uma cidade que eu amo de coração. Sou muito feliz por viver nessa cidade e ter a felicidade de poder trabalhar e desenvolver um trabalho legal, bacana, junto com a minha irmã, com a minha família, um trabalho familiar. E na questão que você falou, assim, empresário, até não me considero muito empresário, não. Me considero, assim, um comerciante, Porque a gente veio lá de baixo, vendendo de porta em porta, Isso trouxe uma carga de experiência muito boa para a nossa vida, que foi a convivência com as pessoas, indo de porta em porta, de casa em casa. Eu respeito a família e nós estamos aí, Gilvan. Perfeito. A sua chegada aqui em Nova Friburgo se deu quando e como começou a tua vida profissional ligada principalmente ao comércio, Marquinhos? Eu sou de família o pessoal nordestino na época, na década de 70, até princípio da década de 80, a gente vivia um país onde não tinha um desenvolvimento tão no patamar que existe hoje em termos de Brasil. Então, principalmente onde se centralizava o desenvolvimento, na região sudeste, que é Rio de Janeiro, São Paulo, Grande São Paulo. Então, como havia essa centralização, as pessoas que eram do Nordeste, onde não havia esse certo desenvolvimento, procuravam oportunidade de vida melhor, de qualidade de vida melhor. Aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, então meu pai veio em 1978 para o Rio de Janeiro, morar aqui no Rio, era comerciante, vendedor ambulante. E eu vim morar, meu pai morreu em 81 no Rio de Janeiro, então eu decidi, eu tinha um sonho que era viver em Nova Friburgo, que foi esse sonho, foi quando eu pisei em Nova Friburgo pela primeira vez, em 1978, Naquela fazia um frio danado em Nova Friburgo, a gente ficava um pouquinho de medo do frio, Então você chegou no período de inverno, então? Não, eu passava as férias aqui em 78, 79, então no primeiro tem aquele amor à primeira vista? Então amor à primeira vista, quando eu cheguei em Friburgo, era meu sonho viver aqui, até 10 anos de idade.
Então mudei para Nova Friburgo no dia 3 de fevereiro de 1989. Chegamos aqui em Nova Friburgo às 18 horas e 35 minutos, na rua General Argolo, número 165, no bairro do Cordoeiro. Eu falo essa data assim, dia e hora, Gilvan, porque foi uma data muito especial na minha vida, entendeu? Então por isso que é importante guardar ela aqui no meu coração e carregar isso para sempre e poder estar aqui vivendo na cidade. Por pouco não fomos vizinhos, né? É verdade. Mas, até porque eu moro também no bairro do Cordoeiro. Mas, Marquinho, com relação à sua vida profissional, principalmente nesse momento, qual foi o estabelecimento que você teve com a cidade para alavancar o comércio que hoje você muito bem administra, que é o PP e Gabriel? Obrigado pelo muito bem administra, né? A gente aí passa por vários desafios, né? Hoje, não só hoje, mas sempre tivemos desafios na nossa vida. Não é hoje que se dizem, assim, entre aspas, que se estabeleceu uma crise aí, mas a crise sempre faz parte da nossa vida como um todo, seja no comércio, pessoal, particular, né? Mas quando nós vimos morar na Nova Friburgo, Gilvan, em 89, eu via também, eu tinha 18 anos de idade quando eu vim morar na cidade, a gente via Friburgo como uma cidade boa no aspecto de um clima bom, uma cidade onde eu só tive filhos, Gilvan, por falar muito um pouquinho de assunto de comércio para a família, eu só tive coragem de ter filhos, gente, porque eu vim morar em Nova Friburgo, porque se eu não tivesse morando aqui em Nova Friburgo, eu não teria filhos. Então hoje eu tenho 2 filhos, graças a Deus, que são friburguenses, né? Eu sou muito grato a Deus por isso, né? Então a gente chegou aqui em Nova Friburgo vendo uma cidade como um clima agradável, tinha um certo friozinho, né? Que a gente até depois acostumou com esse friozinho, com esse clima maravilhoso que é Nova Friburgo. O verão é um paraíso, né? Então a gente via Nova Friburgo também como uma cidade de oportunidades. Como a gente tinha o privilégio de ser vendedores ambulantes, então a gente poderia ter essa flexibilidade e essa capacidade de poder escolher onde viver. Então a gente foi muito feliz em escolher Nova Friburgo e estar aqui vendo Nova Friburgo como uma cidade de oportunidade, naquela época, 89. E hoje eu considero Nova Friburgo uma cidade de oportunidade, para quem quer buscar as oportunidades e de fato vai acreditando atrás dessa oportunidade. Então nós estamos aqui trabalhando, começamos como vendedor ambulante e hoje somos comerciantes. Perfeito, estamos entrevistando aqui no programa Personalidade desta semana, ao vivo, nesta quinta-feira, dia 10 de março, até aproximadamente às 9h05 da noite, o comerciante Marcos Saraiva, o Marquinho do PP e Gabriel. Marquinho, você me antecipou aqui um assunto da pauta, mas Desculpa. não custa, não há o porquê chegarmos a esse ponto. Não. Mas vamos reforçar um pouco mais. Certo. Nas entrelinhas já demonstrou que é casado. Essa é uma pergunta. Casado, se é casado. casado. 2 filhos, já respondeu que tem respondeu que tem filhos. Tem a Conta um Milena pouquinho com mais 16, sobre isso. Tem a Milena com 16 anos e meu nome é Marcos Antônio, eu coloquei o meu filho de Antônio Marcos. Só fez a inversão ali, né? Tomara que ele seja inverso nos meus defeitos e que aproveite um pouquinho das minhas qualidades também, que a gente tem nossas qualidades, nossos defeitos, né? Que ele seja um homem bom. Mas você falou que tem uma filha também, né? Tem uma filha com 16 anos, estou até ficando um pouquinho de cabelo branco, porque ela é bonitinha, né? Então a responsabilidade é muito grande, né? grande. Mas ela de cabelo branco ou você de cabelo branco? Né? Eu de cabelo branco, né? As mulheres gostam de ficar loura e a gente fica louro, prateado assim, né? Porque não é idade não, pessoal, porque é experiência de vida, né, Gilvan? Perfeito. Agora, Marquinhos, se professa alguma religião? Religião? Isso. Eu fui criado, meu berço de criação foi no Nordeste. E não existe no mundo, por exemplo, o Brasil é o país mais católico do mundo. Perfeito. Né? E a região do Nordeste é a região onde o catolicismo ele foi muito profundo, assim, a questão, a cultura da religião do catolicismo é muito forte e muito influente no nosso Nordeste. Hoje, claro que os evangélicos estão chegando também, isso é importante porque também trazem a palavra. E por a gente falar em religião, não existe nesse mundo, nessa vida, uma maneira melhor da gente contribuir um com o outro do que o outro anunciar a palavra de Deus, né, anunciar o Evangelho e mostrar para todo mundo que o melhor caminho é Deus. Então essa é a melhor maneira que a gente pode fazer para um irmão, para um amigo, para um pai, para um filho, é direcionar ele o caminho de Deus. Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer para um ser humano na vida. Eu fui criado na igreja católica, né? Sou católico, não muito praticante, devo mais a missa, tenho que ir mais. Respeito muito, admiro muito os evangélicos. Sou um cara que admiro muito a todos que pregam a palavra de Deus, Gilvan. Perfeito. Agora, Marquinho, você torce para algum time, claro, depois do nosso friburguense? Isso, você falou, tocando um assunto agora legal. Como a gente escolheu Nova Friburgo para viver, claro que o friburguense é um time que faz parte da nossa cidade e que, queira ou não queira, faz parte da nossa vida e a gente admira muito e torce pelo friburguense, é claro. Mas quando eu vim do Rio de Janeiro, aos 12 anos, pela primeira festa de aniversário que eu tive, eu tinha 11 anos de idade. Então a boleira que fazia o bolo, minha mãe chamou ela para fazer o bolo, então ela passou um álbum com a foto de bolo, né?
Então quando eu li um bolo que tinha uma cruz de Malta, uma caravela, pessoal, aí eu vi aquele lá e falei, moça, o que é isso? Eu tinha uma ela falou, isso aqui é o time Vasco da Gama. Eu falei, então você vai fazer esse meu bolo pro meu aniversário e eu vou ser esse time a partir de hoje. Então eu vim do Rio de Janeiro como vascaíno e sou também friburguense de coração. Perfeito. E um pouco mais, quando começou a trabalhar, com quantos anos? Como é que foi um pouco essa tua experiência, essa tua vida voltada ao empreendedorismo e mais ao comércio? Eu acho, Gilvan, que cada um de nós, quando eu acredito muito assim, nós seres humanos, segundo a ciência da psiquiatria, né, nos diz o seguinte, segundo a ciência da psiquiatria, que todo ser humano ele tem um desenvolvimento do nosso cérebro psicológico formado até os 7 anos de idade, né? Então ela é a base da personalidade do ser humano, é formada ali. O resto só vem construções que são vivências que a gente tem com pessoas, influências culturais de meios onde nós vivemos, mas a grande influência da minha pessoa de ser comerciante foi meu pai, que já era um comerciante nato, de natureza, né? Ele era até analfabeto, mas fazia conta antes que a calculadora, né? Então essa tendência de minha personalidade de ser comerciante, por natureza, já veio da influência do meu pai por ser comerciante, lá quando eu era criança, e eu agradeço muito a Deus por ser comerciante e tento fazer o melhor como comerciante nessa vida. Perfeito. Há pouco, antes de começarmos o programa Personalidade, Marquinhos, a gente estava conversando em off aqui e você me detalhou que é uma pessoa que não compartilha com o que atualmente fica muito em evidência na mídia, seja ela no rádio, na televisão ou até mesmo nos jornais, que é com relação à forma que se aborda a crise. Você há pouco, talvez pelo vício e pela força dessa mídia, você diz que de fato existe a dificuldade, existe a crise, mas a crise é uma coisa que não te assusta. Esse é o ponto que tem que passar para os telespectadores que são seletos e acompanham o programa Personalidade e buscam esse diferencial. Então, quer dizer, é uma coisa que não te assusta. Não. Como você administra isso na sua vida particular sem pensar no seu comércio? Primeiro, eu acho que a crise ela não assusta, ela ajuda. Para quem quer ter uma percepção dentro dela da vivência da crise e está sobressaindo, né? Mas a gente precisa ter percepção, tá aprendendo com essa crise para poder renascer dela mais firme e mais forte. Mas a gente vai se remeter aqui, que você falou da questão dos meios de publicidade, dos meios de comunicações, né? E a gente pode se remeter lá atrás na história das grandes mídias, do jornalismo, da TV, que é um meio de comunicação onde tem uma capacidade muito grande de influenciar as pessoas em sua vida como um todo, né, Gilvan? A gente voltando lá atrás, a gente vê na ditadura que em 1962, o governo, antes do golpe militar, já fez a censura, né, dos meios de comunicações, dos jornais, onde a liberdade de expressão foi meio que decapitada, assim, foi podada, vamos dizer, né? Então a gente viu os outros canais de televisão nascendo, e a gente é bom aqui comunicar também ao pessoal de casa que quem criou no nosso país o primeiro canal de televisão, que foi a Rede Tupi, foi um homem chamado Francisco de Assis Chateaubriand, que fundou a Rede Tupi. Ele era paraibano, né, se formou em jornalismo na Paraíba, depois veio se formar em Direito em Pernambuco e foi para o Rio de Janeiro, onde ele é um cara que fundou a primeira rede de televisão do Brasil, que foi a Rede Tupi, que era um cara que, antes de mais nada, acreditava naquilo que era um sonho. E eu acho muito, Gilvan, que essa grande máquina que move o mundo, que nos move, antes de qualquer coisa, chama-se amor. O amor é a essência da vida, né? Então, como a gente vê nos casos, as pessoas que levantaram altos voos. Fala que Santos Dumont, por que ele levantou voo? Porque ele amava, ele queria voar, o sonho dele era voar. E na questão desse tempo que a gente vê no período de que a mídia era censurada, era amarrada, só podia ditar e falar aquilo que era resumido, não é isso? Então, resumir-se o que queria dizer, que você passar para as pessoas em casa. Então, a gente vê que podaram essa mídia. Mas hoje eu vejo a mídia com outro aspecto. Hoje a gente tem a censura livre, certo? Mas o que eu vejo é o seguinte, nas grandes mídias principalmente, elas precisam enxergar mais a sua grande responsabilidade de imprensa. Eu acho que no nosso país, antes que qualquer matéria, seja ela jornalística, de entretenimento, de qualquer aspecto dentro do meio de comunicação, ela tem que ter muita responsabilidade, tem que ser calçada na responsabilidade da imprensa, porque a gente vai ter uma sociedade com a formação de opiniões mais bem sólida nesse país, com a cultura mais relevante, quando a gente vê nos meios de comunicações esse aspecto da responsabilidade de imprensa, que tragam notícias boas, legais. E a gente vê muito dando foco hoje na questão de crise, né? Então isso abate muito psicologicamente. Você liga no canal, você está lá falando crise.
Vou te dar um grande exemplo hoje. Um trabalhador lá que vai domingo à noite, vai assistir o nosso... Vamos falar que pode falar de Silvio Santos? Pode? Que vai assistir o Silvio Santos, né? Que é uma personalidade que atravessou gerações e atravessa gerações aí, nos influenciando com a mídia de entretenimento, né? Aí você vê o outro cara foi assistir o Fantástico. Aí ele liga no Fantástico, aí é crise, é a Síria, é o país, é a crise política, a irresponsabilidade política, é a crise do sistema financeiro, nós estamos perdidos, o Brasil está meio difícil. Então, na segunda-feira de manhã, você pega desses dois personagens, o que assistiu o Silvio Santos e o que assistiu o Fantástico. O que assistiu o Silvio Santos, ele chega na segunda-feira na empresa para trabalhar, ele chega lá, ei, lá, vamos trabalhar, gente, todo mundo, estamos juntos. O que assistiu o Fantástico chega, cara, ontem eu assisti o programa lá, pode falar o nome? Pode? Assisti o Fantástico, você viu, cara, o problema é grande, é mundial, é a crise. Então aquele impacto que o meio de imprensa passou para ele, impactou psicologicamente e negativamente para que ele se arrole no seu trabalho, esqueça a crise e para frente, tem uma visão para frente. Né? Ele fica enxergando o prejuízo do presente e perde a sua visão de futuro, né? De melhoria, de acreditar sempre. E Marquinhos, quando é a hora de um empresário, um comerciante, pedir ajuda, qual é o principal momento, em que momento chega quando o comerciante ou o empresário arregaça a manga, caramba, chegou, tem que pedir ajuda? Depende do aspecto que você fala pedir ajuda. Eu acho que pedir ajuda para se desenvolver e estar sempre aprendendo é importante e fundamental. Agora, você fala na questão de pedir ajuda financeira, no caso, seria essa pergunta? Podemos explorar os dois, porque os dois são interessantes. Os dois aspectos. Eu acho que pedir ajuda sempre, que você deve sempre pedir ajuda para os seus amigos, para as pessoas que você lidar o dia a dia, para aprender com as pessoas, aprender um com o outro. Isso, esse tipo de autoajuda que você faz, pedir ajuda para as pessoas, de estar tendo a percepção de que todo mundo que te rodeia te ensina e você aprende muito. Essa é uma ajuda legal que eu acho que deve fazer parte da nossa vida sempre, né? E questão, quando a empresa chega a pedir ajuda, eu estava até comentando com o Mário Zan, hoje no nosso país se fala de crise, do aspecto que o sistema financeiro não está legal, mas fala-se de responsabilidade nos processos onde os programas políticos não venham para que se dê um aspecto que amenize essa situação de crise, né, a médio ou longo prazo. Não existe só coisas imediatistas. Eu acredito muito que existe a boa semente plantada hoje para se colher amanhã. Mas a autoajuda, está falando Marizan, o Brasil hoje tem um fundo de reserva excepcional de dólares. Se eu não me engano, passa de 300 bilhões de dólares. Quer dizer, mas não é interessante você ter essa ajuda e pegar esse dinheiro e usar. Depende de você fazer programas e projetos com otimismo, acreditando para que em médio e longo prazo a gente saia dessa situação que se chama de crise, né? Porque a gente sempre vai ter, sempre teve, ou seja ela de âmbito pessoal, de âmbito global, de âmbito grupal, de âmbito de todo um sistema financeiro, comercial, empresarial, da vivência na sociedade nossa, né? Mas que a gente tem a capacidade de ser intelectual nesse momento para se autoajudar e estar procurando essa busca de crescimento dentro de uma possível crise, né? Então não é interessante pedir autoajuda. Quando você chega a pedir ajuda, o Brasil não usa essa reserva. Por quê? A partir do momento que você procurou uma ajuda de reserva de capital e essa ajuda não funcionou, aí realmente você vai ver que significa que você está para baixo. Mas a tua capacidade de enxergar e continuar batalhando, acreditando, indo para frente, ela te proporciona, acho que, um bem-estar maior e que a médio prazo você recupera e está bem. Não é verdade? Perfeito. Marquinhos, qual a sua avaliação no tripé, na Sebrae, Firjan e Senac, na evolução empresarial e comercial de Nova Friburgo? Importantíssimo. Essa união, esse tripé, ele é importante e fundamental para todo o desenvolvimento socioeconômico de uma cidade, né? Eles trazem, acho que para as empresas, assim, para que as empresas tenham um manejo adequado na sua gestão, na sua administração. Isso é de grande relevância, Gilvan, né? Então a gente tem que procurar o Sebrae, tem que procurar a Firjan, temos também a Cianf na nossa cidade, né, que tem um papel importante aí no meio aí do sistema econômico do nosso município, né? E é muito importante e relevante, eu acho fundamental, Gilvan. Perfeito. Ainda nesse mês de março,
mais precisamente na segunda quinzena, estará sendo realizada no Rio Centro, Marquinhos? Centro. Exatamente, a Expo Food. Expo Food. Exato. Muitos comerciantes na área de alimentação, pelo menos que é um dos seus segmentos, né, Certo. comparecem a esse evento. E Friburgo, por um lado, até que alguém me prove o contrário, a informação que eu tenho é o que o Sebrae esse ano não promoverá nenhum tipo de caravana a esse evento que não começou ontem e, por certo, não terminará esse ano. Qual a importância de um evento como esse, Marquinhos? Não apenas para Nova Friburgo, mas para o Brasil de uma forma geral e, em particular, o estado do Rio de Janeiro. Eu diria até para você, Gilvan, que o Sebrae, o Firjan e outras instituições, elas são importantes, fundamentais, para elas serem uma ponte para estreitar as empresas, para terem conhecimento de tudo que rodeia, em todos os setores dos segmentos aí, por exemplo, moda íntima, gastronomia, no food aí, não sei se você fala, como é que é? Food o quê? Food service, o que seja. Food service, esses alimentos prontos, e a gente quer do ramo alimentício já que compra para se fazer, né, para os restaurantes. Eu acho que teria que se repensar melhor de que essas instituições, elas são a ponte, elas são essa ponte que estreita a gente a levar esses eventos para que a gente conheça as novidades do mercado, para que a gente cresça e se desenvolva, né, tanto no manejo da gestão da administração, mas nos avanços tecnológicos dessas áreas especificamente também, que nessas feiras são muito importantes, que trazem para a gente as novidades, e essas novidades é que fazem a diferença nos nossos estabelecimentos. Entendeu? Perfeito, Marquinhos, só tecendo quando eu fico rouco é porque meu sistema nervoso tem a ver com o que eu vou dizer agora. Eu só espero estar muito errado com relação ao meu pensamento. Se a Expo Food fosse em Nova York, talvez o Sebrae promovesse algum tipo de caravana. Como é aqui no Rio de Janeiro, né, aí acho que eles estão pensando 2 vezes, 3 vezes se vão promover ou não. Mas cada um com seu cada um, né? Vamos deixar eles provarem que estão fazendo certo ou errado. Né? Ainda há tempo de provar isso. Torce para que eles não errem, né? Com certeza. Agora, Marquinhos... Precisa muito que eles acertem. Bom, amém. O ideal de umas entidades como estas que eu citei aqui, não vou repetir o nome para não ficar jogando confete. Marquinhos, quando tudo começou a fluir, de quem foi a ideia de começar a sua empresa, a PP Gabriel? Olha só, Gilvan, isso aí é muitos anos atrás, quando a gente veio morar em Friburgo, dia 3 de fevereiro de 89, né? Então eu era o irmão mais velho, né? Aí a gente trabalhava com crediário ambulante, vendendo panela, utilidade de porta em porta, aqui nos 4 cantos de Nova Friburgo e nos 2 lados, que lá de dentro e lá de fora da cidade, né? Então a gente tem uma história assim de comércio com as pessoas. Então a gente vendia de porta em porta panela, e depois a gente partiu para, como ia ficando difícil só panelas, a gente começou a vender também roupa, cama, mesa e banho. Daqui a pouco começou a ficar mais difícil as vendas, então a gente tinha que incrementar. Então, se está mais difícil, a gente abriu alternativa. Abrir um leque maior para você poder chamar o cliente, chamar a atenção e poder sobreviver e vender. Daqui a pouco a gente estava com panela. Inclusive, o primeiro vendedor ambulante não, parado ali na porta da Filó, em fevereiro de 89, quando eu passei lá na porta da Filó, tinham mais de 1000 mulheres, Gilvan. Né? Na hora do almoço... E você chegava de que forma? Chegava numa Kombi, numa Brasília, numa variante, mas a gente utilizava o seu carro para fazer o seu mostruário, né? Não, para você ver como a gente enxergava tanto que Friburgo era uma cidade de oportunidades, porque naquela época as indústrias geravam muitos empregos, por exemplo. Muitos empregos, né? Por exemplo, só a Filó gerava naquela época acho que cerca de 5.000 empregos, Gilvan. Entendeu? Perfeito. Então era emprego e renda para as pessoas, para as famílias, né? Então quando eu cheguei em frente à Filó no horário de almoço, que eu lá ia vender panela, passando pela Vila Amélia ali, pela Lagoinha, na rua Teresópolis, quando eu peguei em frente à Filó, no horário de almoço eu vi mais de 1000 mulheres na porta da Filó. Eu com 18 anos de idade, né? Mas eu não olhei pelo aspecto de mulheres, né? Eu olhei sim mulheres com potencial de comprar as panelas nossas. E não existia nenhum vendedor naquela época na porta da Filó. Aí eu simplesmente imaginei o quê? Falei, cara, naquela época não existia o cartão magnético de banco, então os pagamentos naquela época, até o princípio da década de 90, eram feitos nas próprias fábricas, que era a Filó, era a Ipu, tinha a Ivega, tinha a Tita, não é isso? Entendeu? Então, especificamente Filó que a gente está falando aqui. Aí todo mundo entrou pro almoço, né? Eu cheguei pro guarda lá da Filó e falei, moço, por favor, qual é o dia do pagamento aqui? Ele falou, é dia 5 e dia 10. Aí eu falei, moço, eu não estou perguntando se é dia, não é por causa de negócio de assalto não, tá? Não é disso não. É porque eu trabalho como vendedor ambulante, vendo panela e tal. Eu queria vender panelas aqui naquele banquinho em frente ao refeitório. Eu posso vender no cantinho? Ele falou, por mim pode, se ninguém fala nada. Então, o que eu enxerguei naquele momento? Você já pensou, Gilvan? 1000 mulheres
no dia 5, no dia 10, e eu no meio delas vendendo panela, 1000 mulheres com salário no bolso. Não tinha lugar melhor para estar para se vender. Então a gente comecei a vender em fevereiro de 89, eu, minha mamãe, claro, né? O Denis que trabalhava com a gente na época também. E na hora de almoço trabalhava na Filó, e depois do horário de almoço ia para os bairros vender de porta em porta, vendendo panela e tal. Aí veio chegando a questão que você fala, vai ficando, não é que se chega-se crise, não, é que o comportamento de consumo das pessoas vão mudando com o tempo. Porque na década de 90 aconteceu uma coisa muito relevante, que foi o avanço tecnológico muito rápido. Por exemplo, Gilvan, em 1990 a gente tinha no mundo funcionando cerca de 5.000 computadores ligados no mundo, 1990. Numa década, no ano de 2000, eram comercializados no mundo 5.000 computadores por dia. Então, esse avanço tecnológico, quanto mais tecnologia, mais avanço tecnológico. Isso trazia uma tendência de mudança de comportamento das pessoas também na parte de consumo. Né? Aí vinha o quê? A influência do avanço tecnológico no produto mais avançados, e você tinha que estar à frente procurando ter produto mais avançado. Então a gente vendia panela de porta em porta, começamos a vender panela, então a gente foi incrementando com cama, mesa e banho, depois utilidade doméstica, era sapateira, cobertores, edredom, outras variáveis aí de utilidade doméstica para poder sobreviver. Então quer dizer, gente, não era crise, era sim a gente se adaptar ao comportamento de consumo das pessoas para poder sobreviver. Então o segredo do sucesso, Marquinho, poderia ser resumido com a seguinte frase, fique à vontade de discordar dela. É estar no lugar certo, na hora certa, com a coisa certa. Exatamente, Gilvan. A gente tem que ter a capacidade de ter a percepção desse comportamento de consumo. A gente que é comerciante, por exemplo, na nossa área. Se a gente não tiver a capacidade de ter percepção de consumo das pessoas, as tendências de consumo, né? A administração, ela diz o seguinte, ela diz para você administrar que você tem que fazer aquilo que as pessoas querem, né? Mas a administração moderna ela pede mais, aí você tem que fazer o que as pessoas querem e muito mais, você precisa surpreender as pessoas, né? Para trazer um atrativo diferenciado para o seu estabelecimento comercial, para você como vendedor ambulante no caso, né? Que eu falei para você que a gente incrementou. Mas quando chegou na época de nós tivemos uma fase, Gilvan, chamava-se crise, né? Também, que todo mundo lembra que tem a nossa faixa etária, na época da grande inflação, que era o grande dragão da inflação, que era esse daí sim. Esse daí é um veneno triste, que ele sequestra todo um futuro, toda uma visão de futuro, de planejamento. Você não tem planejamento. Naquela época da inflação, todo mundo lembra, todo mundo trabalhava na defensiva, então ninguém podia se desenvolver seu trabalho. Então nessa época, Gilvan, a gente trabalhava com crediário ambulante, nós tínhamos que parar porque a gente vendia no crediário, quando eu recebi a primeira prestação, o dinheiro não valia mais nada. O que a gente fez para sobreviver? Nós criamos o de porta em porta, Gilvan, o seu Alto Vernei no Cordoeiro vendia alho, caixas de alho no atacado. A gente comprava com ele na época alhos e fazia as cabeças de alho assim, de 3 pacotinhos, o alho era dolarizado já naquela época, né? Então era caro. Nós que inventamos na época, em 1989 para 90, a gente teve aquela pico da inflação, aquele dragão, né? De porta em porta a gente vendia alho à vista, que era baratinho, as pessoas compravam para ajudar. Depois, quando passou essa inflação danada, que deixou todo mundo, né, a ver navio, né? Aí veio a outra gestão de outro presidente na época, onde se firmou e se teve um ajuste aí, uma estabilidade econômica da nossa moeda, que foi a falta de inflação. Mas com isso tudo, como eu disse para vocês, o comportamento de consumo veio se modificando com o avanço tecnológico, mudança de comportamento de consumo. E nós, o meu irmão, a minha irmã, a gente chegou para o outro e no final da década de 90, em 98, 99 mais ou menos, a gente falou assim, gente, hoje a gente trabalha, a gente tem mais perspectiva de se ganhar dinheiro, melhorar de vida, crescer, se desenvolver economicamente. Então hoje só dá para comer. Então a minha irmã olhou para mim, meus irmãos olharam, então vamos vender o de comer, né? Então o que a gente começou a fazer? A gente vendia panela, fomos vender o de comer. E nós começamos a trabalhar com cestas básicas de porta em porta, né? E dali que foi o pontapé inicial para a gente estar hoje no setor de alimentício, que é o supermercado Pepe Gabriel. Perfeito. Marquinhos, antes de um breve intervalo comercial, gostaria de saber do amigo o seguinte. Falamos aqui em empreendedorismo, em seriedade, em administrar aquilo que você está ali como responsável. Agora, podemos avaliar de que quando a equipe, de uma forma geral, a equipe na qual você está coordenando, não necessariamente você, o Marquinho do Pepe Gabriel, mas na qual você está coordenando, o técnico é o responsável quando a equipe está perdida? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu acho o técnico, quando ele tem uma equipe que está perdida,
é porque ele não foi técnico. Eu acho que o primeiro, para ser técnico, ele tem que estar junto com as pessoas, estar incentivando, estimulando, sempre com palavra de otimismo, né, agradando as pessoas, dando uma palavra de fé, de esperança, de força, porque todos nós, como técnico, como jogadores, dentro do trabalho, como colaboradores, temos os nossos problemas pessoais, psicológicos, e a gente, sem querer ou não, a gente carrega dentro do coração e aqui dentro isso. Então a palavra motivadora é importante e fundamental para quem quer ser técnico, para quem quer ser líder. Ele precisa agregar, acolher as pessoas. Isso é fundamental, Giovan. Perfeito. Então vamos aproveitar um breve intervalo comercial aqui no canal 15, TV Friburgo, canal da família friburguense. Daqui a pouquinho estaremos de volta com a continuação do programa Personalidade. Me aguarde, nós voltamos já. Entre vales, montanhas e rios, uma nova emoção. TV Friburgo, a TV da família friburguense. 22522-9522. E-mail tvfriburgo@hotmail.com. Acesse nosso site www.tvfriburgo.com. TV Friburgo, a TV da família friburguense. Você quer informação, diversão e variedade? Então acesse www.tvfriburgo.com. TV Friburgo, a TV da família friburguense. Muito bem, estamos de volta com o programa Personalidade aqui pelo canal 15, TV Friburgo, canal da família friburguense. Volto a repetir, o telefone 2522-9522 está à sua disposição. Caso você queira conhecer um pouco mais o Marquinho do supermercado Pepe e Gabriel, por que não? Querer saber alguma coisa, de repente você está afim, né, Marquinho? De abrir um mercado, abrir uma bombonière, abrir uma loja, abrir uma locadora virtual, por que não? Marquinho já provou aqui que entende também do mundo virtual, dessa tecnologia, entre aspas, chamada internet. Por que não? Ligue para cá, 2522-9522, faça a sua pergunta, mesmo que de forma diferenciada. Eu tenho certeza que o Marquinho vai entender e vai estar aqui à altura para nos auxiliar nesse sentido, porque por tabela, né, Marquinho? Eu vou estar junto a vocês que estão contribuindo aí do outro lado da telinha, ligando para cá, aprender um pouco mais sobre esse segmento de Nova Friburgo, que são os supermercados. Né? Marquinhos, por falar em supermercado, onde e como encontrar o supermercado Pepe e Gabriel? É fácil de encontrar. Quando eu falo isso, Marquinhos, é internet, é telefone, onde encontrar o todos os meios, né? Exatamente, assim, exatamente. Os meios reais e os virtuais. Exato, os mandou bem. De comunicação, né? Bem, o Mercado Pepe e Gabriel fica no bairro de Varginha, né? Ele existe lá desde 2007, 2008, mais ou menos, né? Boa. Fica na rua Ana Sartori, você pode chegar por Varginha ali pela Pão da Saudade, você pode ir ali pelo Catacione, o pessoal ali das Brownies aqui vem pela Estrada Velha de Amparo, o pessoal da área rural ali de 61, Toledo, de Vargem Alta vem aqui pela Estrada Velha do Amparo, só na Fazenda Bela Vista. Já está aqui em Varginha, pertinho, é o ponto da economia certo, aproveitando fazer um marketingzinho do mercado, né? E no mundo virtual nós temos ali a nossa fanpage no Facebook, né? Que é uma página bacana, um instrumento legal para quem sabe usar adequadamente, que é a fanpage Supermercado Pepe e Gabriel. Você acessa lá o Facebook, que tem grandes, não só promoções, mas tem dicas de culinária, dicas de saúde, outros aspectos interessantes aí para a gente levar uma vida bacana, saudável, não só economicamente, mas psicologicamente também. Ótimo. Marquinhos, por falar em pelo aspecto psicológico, me desculpe, telespectadores, mas dentro do aspecto psicológico, o telespectador, ele tem que comparecer à loja física ou através de um meio virtual ele também tem como adquirir os produtos do supermercado Pepe e Gabriel? Gilvan, boa pergunta. A gente, por enquanto, não temos venda virtual ainda, né? Mas a gente pretende no futuro próximo ter. A gente entende que é importante, é legal, um instrumento bom na internet, a gente tem uma página lá, né? Posso fazer uma sugestão aqui agora? Pode. De repente, já que você anunciou que tem sua fanpage aí, e por certo você deve anunciar, colocar as fotos dos produtos de primeira linha que você tem, isso. Com certeza. Por certo, não temendo a concorrência, que é uma coisa que você não tem, porque há pouco conversando aqui, você me revelou que é uma somatória e o seu supermercado, sem medo de ser feliz, tem apenas crescido. Exatamente. E então você pode, de repente, colocar o preço e colocar um telefone, porque os seus clientes, aí não é para qualquer um, me desculpe, mas os clientes cadastrados, né, os clientes VIPs, entendi, que todo
o supermercado PPI Gabriel conhece, ligando para lá, através de um código, do endereço, do telefone fixo, que já é uma forma de estabelecer o contato. Ah, não, eu vi aqui na fanpage, aqui, eu gostaria desse produto aí, tá lá, gostaria de comprar um arroz, pato, mas pelo telefone se estabelece uma compra virtual. Muito mas bacana. tudo bem, não é sinal que você tem aqui a adotar, mas é uma ideia plantada já, à É uma vontade. ideia boa, interessante e que é um outro canal também que a gente tem a possibilidade de ter, mas a gente entende o seguinte, Giovanni, se a gente tem que abrir outro canal de vendas, a gente tem que dar um suporte muito bom para que seja um atendimento legal, bacana. Então depende de parte administrativa, de estrutura para atender legal a venda pela internet, né? Perfeito. E essa preocupação exatamente. sua, Pepe, desculpe, Do bom o atendimento, Marquinhos, né? é o bom atendimento. E esse Exatamente. bom atendimento, não vale a pena então Não estabelecer. vale, não vale. Quem faz está perdendo tempo e dando Não. tiro no pé. Exatamente. Existe hoje um modismo de compras virtuais, vamos dizer. Né? Existe um modismo, até pessoas de tendências viciosas de entrar na internet e ter que comprar na internet. Estava até comentando esses dias com empresas de Nova Friburgo que tem vendas virtuais sobre esse aspecto no nosso país, no mundo inteiro, onde é um modismo, que o mundo virtual hoje é uma moda da gente, a gente está interligado sempre ali no mundo virtual, no WhatsApp, no Facebook, nos e-mails, nas páginas lá que são o seu www.com, né? Exato. Então a gente entende isso sim. Homepage, né? Homepage, isso aí. Ou portal, Né? depende Ou muito. portal, isso aí. Me fugiu a palavra agora, mas a pessoa de casa entendeu. Então a gente entende muito que a gente precisa ter sim, mas esse canal de venda, né, interessante, mas a gente precisa ter ele com responsabilidade. Assim como a gente tem um mercado, Gilvan, que nossa prioridade principal, fundamental, importante é responsabilidade. A gente tem que entender, todo cliente é VIP, o cliente que entra lá compra R$1, e o cliente que entra lá e compra R$1.000, ele pode ter certeza que no PP Gabriel ele tem o mesmo valor, entendeu? Então a gente preza muito pela responsabilidade, o respeito às pessoas, e a gente pretende que a nossa empresa seja sustentável nessa credibilidade, entendeu? Eu te digo até numa frase de que você falou aqui nos nossos amigos que pretendem abrir um negócio, ligar, pedindo informações e tal. Tem uma frase que você falou de religião lá atrás, não foi? Exato. Quer dizer, religião. Então eu posso me remeter lá no meu conterrâneo lá, que é o Padre Cícero. Tem uma frase do Padre Cícero que ele fala o seguinte: Deus nunca deixou trabalho sem recompensa. Então, meu amigo, minha amiga, você que pretende no dia de hoje estar aí tentando abrir um negócio, tentando trabalhar de qualquer maneira que for, tenha fé, acredite. E o primeiro passo é acreditar. Como disse o Padre Cícero, Deus nunca deixou trabalho sem recompensa. O primeiro passo é acreditar. Vá. E o amor é a essência da vida. Vá com amor, com afinco, faça. Não tenha medo. Não deixe que as tendências da mídia, de aspecto de noticiários negativos, podem os seus sonhos. Né? Não deixe que ele traga um medo para você, que eles alimentem seu medo. Tenha coragem, que você tenha fé, que você tenha amor no coração. Isso é muito relevante para você abrir um negócio e com certeza dá certo sempre. Vai depender sempre unicamente de você. Perfeito. Marquinhos, eu estou vendo aqui no site, no tablet aqui do Site, essa palavra que fugiu na hora lá. Do consultor Diego Maia, um excelente consultor, inclusive fiz um curso de vendas com ele, que foi chamado Consultoria em Vendas lá pela Verdine Meireles. E ele tem um artigo dele aqui que diz o seguinte: quando a loja fica vazia, o desespero bate. Verdade. Mas eu inverto para não ficar falando da parte negativa. O que fazer? Qual é o segredo que o empresário tem que ter, o comerciante tem que ter, para que a empresa jamais chegue a esse ponto de ficar vazia e o desespero bater naquele comerciante que tem a responsabilidade dele no final do mês? A gente costuma dizer isso no final do mês, mas mal sabem os telespectadores que é todo dia, né, Marquinhos? Todo dia, a luta diária, né, Gilvan? Exato. Então a gente voltando aí nesse aspecto de você achar uma loja vazia, a gente se remete aqui ao longo dos anos passados aí, grandes empresas, Gilvan, que simplesmente não tiveram dificuldade financeira, de estrutura econômica no caso, e que sumiram do mercado, né? E temos, claro, empresas que sumiram do mercado, se apagaram por questões de estruturas econômicas também, pela administração e tal, né? Mas eu acho muito importante, fundamental, como eu disse lá atrás, a gente trabalhar com responsabilidade e plantar uma estrutura fundamental e importante antes da econômica, que chama-se credibilidade. Essa estrutura, ela é o coração da tua empresa.
entendeu? Então, como é que a gente consegue isso? Trabalhando sempre com verdade, com responsabilidade, com respeito às pessoas e com seriedade, Gilvan. Isso que a gente precisa. Perfeito. O artigo desse consultor, ele diz inclusive aqui, Marquinho, que agora, nesse exato momento, sobre tudo isso que estamos, no dia de hoje, sobre tudo isso que estamos conversando, que o telespectador seleto aqui do Canal 15 está acompanhando, não é hora exatamente de chorar pelo prejuízo derramado, né? Não pode chorar não. Você tem que sonhar sempre e acreditar, né, Gilvan? Perfeito. Agora, existe, eu até te interromper um minutinho. Tranquilo, é importante. Querer, né? A casa é sua. Eu estou lendo um livro chamado Hoje é o Dia, né? Que é um livro de um americano. Ele tem uma página dentro um espaço no jornal The New York Times. Ele escreveu esse livro Hoje é o Dia. Nesse livro ele fala palavras de otimismo, Gilvan, entendeu? Sim. Dentro desse livro, dessa página que tem dentro do jornal New York Times, aonde ele enxergou o quê? Ele enxergou que todas as notícias do jornal, da imprensa, era o quê? Crise, terrorismo, sempre aspecto negativo, isso pesa muito no leitor. Ele criou essa página do New York Times e escreveu esse livro Hoje é o Dia. E tem uma frase dele que ele fala o seguinte, como você falou, voltando no que você estava perguntando, ele fala o seguinte num trecho, numa frase, é melhor uma boa ação, um bom plano aplicado hoje do que um excelente para amanhã. Então faça de hoje um bom plano e o excelente para amanhã. Então você aplique o seu bom plano hoje sempre. Perfeito. Marquinhos, até olhando ainda esse material que estou achando muito interessante aqui no tablet, ele afirma que para melhorar os resultados, só com gestores preparados e eficientes. É uma afirmativa dele. E ele coloca aqui em evidência que o seguinte, o cenário brasileiro não está fácil, mas também ele não entra pelo aspecto negativo. Ele diz, continuando o texto dele, que mesmo assim há empresas crescendo, comprando, vendendo, contratando. Isso, senhores telespectadoras, Marquinhos sabe bem disso, e eu com certeza como jornalista tenho acompanhado, e a nossa produção, Lucileia e Mariozan também. Mas a pergunta que nos cabe, Marquinhos, é o seguinte, será que há algum segredo para manter o ritmo do crescimento mesmo diante de tantos obstáculos? E como estão as empresas que conseguem esta façanha na sua visão comercial? Nossa, foi muita pergunta. Duas só. Mas ali englobou vários Verdade. trechos, né? Então, voltando lá no começo, é tão longo que eu vou dizer que vamos voltar lá no começo do princípio da prossignação da pergunta, né? Boa. Né? Onde ele fala da parte técnica. Esse é o Marquinhos Autoastral. Onde a gente fala da parte técnica ali do administrador, do líder, do técnico, vamos dizer, em todas as áreas. Eu acho o seguinte, existem as coisas técnicas a serem aplicadas que são importantes para a administração. Mas eu acho, eu particularmente, Gilvan, acredito muito nas coisas técnicas, mas tem algo que sobressai, que é maior do que as coisas técnicas, que é a técnica do coração, é o acolhimento, né, é a parceria, né, isso é fundamental. E é essa diferença que traz de uma empresa para outra. Uma empresa que acolhe, ela sabe levar a sua coisa, a sua administração na técnica, mas também ela sabe de que existe algo mais relevante do que isso, que é o acolhimento das pessoas, para que se torne um grupo efetivamente. E esse é o grande diferencial dentro da empresa, né? Que todos se sintam capazes, que se sintam agrupados, que façam parte daquela empresa, Gilvan. Eu particularmente penso assim, que existe a técnica importante para o manejo da administração, mas que existe algo maior do que isso, né? Que é o acolhimento de todos dentro do grupo. Perfeito. Marquinhos, aqui não temos, né? As colegas de auditório, né, os colegas de auditório, mas temos os telespectadores seletos e familiares seletos, porque é exemplo de falar em familiar, o Ricardo, o seu irmão. José Ricardo. Exatamente, ele ligou aqui para o nosso zap, o 997 531 656, eu repito para você, telespectador, anotar aí para poder acompanhar mais diretamente nas próximas edições dos programas aqui da TV Friburgo. 997-531-656, dizendo que está em Rio das Ostras, assistindo o programa, com certeza, pela internet. Isso aí. Pô, Ricardinho, ele chama Ricardinho, Zé Ricardo, né? Ricardinho é um garoto bom, é um garoto lá de casa que estudou, né? Se formou como engenheiro elétrico,
um irmãozão, um irmãozaço, né? A gente sempre foi assim, o Gilvan, pessoal de casa, uma família unida. E família unida tem que brigar unida. Exemplo. Uma família unida tem que brigar unida. Claro que ele é meu irmão, é o mesmo sangue que eu, fomos criados juntos, do mesmo pai e mesma mãe, mas cada um tem sua opinião e tem suas diversidades na família, a gente tem que aprender a respeitar um ao outro. Isso foi importante e fundamental para que a gente hoje seja mais que irmão, sejamos amigos, sejamos companheiros. E nós sempre fomos assim, um grupo familiar, onde sempre um ajudou um ao outro. A gente pode voltar também, Giovanni, nessa questão que eu falei para você, da nossa união em família. Quando as empresas nos últimos tempos viram que o quê? A melhor maneira delas era se unirem para poderem estar sobrevivendo nesse mundo de hoje, né? Nesse mundo desse sistema econômico novo. Então a gente já viu essa questão de sobrevivência na união também. É importante e fundamental um sempre estar apoiando e ajudando o outro e principalmente respeitando a diversidade das pessoas, como irmão, como amigo, como um todo, para que a gente possa caminhar junto, sempre respeitando um ao outro. Excelente, Marquinhos. Eu lhe Um perguntaria... abraço, Ricardinho, abraço. Perfeito, com certeza. Rio das Ostras é a capital praiana de Friburgo, né? É verdade. Marquinhos, eu lhe perguntaria, a importância do comércio em família, ela é grande ou, no caso de vocês, ela se torna grande? Mas não necessariamente, de um modo comercial, ela é a alma do negócio. Como é que você enxergaria isso? Eu enxergo que, não dizem que atrás de um grande homem existe sempre uma grande mulher? Né? Com certeza. Então, existem grupos que atrás de grandes grupos existem grandes famílias. Então, como eu falei para você atrás ali, quando a gente aprendeu a se respeitar como irmão, um a ser companheiro do outro, um a respeitar a opinião do outro, a diferença do outro, então essa fusão, essa união, ela é relevante tanto para o grupo familiar, para o grupo empresarial, por todos os grupos de aspectos da nossa sociedade, Givan. Para que tudo corra fluente, seja homogêneo, não é verdade? Perfeito. Isso é importante e fundamental. O supermercado Pepe e Gabriel prova, na realidade, Marquinhos, de que uma certa filosofia, ela não emplaca quando alerta e pede às pessoas para tomar muito cuidado com empresas familiares. Depende muito, porque no caso do supermercado Pepe e Gabriel, é a fórmula do sucesso, né? A questão de ter cuidado, o cuidado é em todos os aspectos, Givan. A gente tem que ter cuidado sempre onde vai pisar, onde vai andar, o que vai falar. Ter cuidado para ser... Com sócios, etc. Exatamente. Porque a gente tem que ter a capacidade de ter a percepção de o que cada um de nós, significa na vida do outro. Então o respeito é importante e fundamental, Givan, pra gente. A gente admira muito esse quesito, né, do respeito, eu e meus irmãos, né, a Marta, o Henrique, o Ricardo, o Zé Ricardo também, né, que ele é engenheiro elétrico, né, e hoje é comerciante, que no caso, né, mas a gente fica feliz de ter um irmão formado na família, isso é muito bacana pra gente, né, porque a educação é importante e fundamental também, né, Givan? Com certeza, mas a iniciativa de chegar junto também conta, né? Muita coisa, sempre junto. Exato. Marquinhos, a sua empresa, ela pratica algum serviço social em Nova Friburgo? Givan, a gente procura sempre sim, eu acho que não chama-se nem das empresas estarem ajudando, mas sim retribuindo. Por que eu falo retribuir? Porque a empresa, na hora que ela é criada, seja em qualquer cidade, município, localidade, como no nosso caso, na localidade, a nossa é o bairro de Varginha, a gente precisa entender que o nosso papel é sim, claro, econômico, de ter sobrevivência econômica, mas sim do papel que é superior e maior, que é do auxílio psicossocial das pessoas que nos rodeiam, que são nossos clientes. Então a gente retribui sim, Gilvan, né, com a escolinha de futebol, que lá do time de Varginha, que é legal, que todo sábado ela é levada pelo Leandro, né, lá do nosso bairro, né. Um abraço pro Leandro, que é uma pessoa bacana que faz esse projeto lá no time de Varginha, com toda a criançada todos os sábados, e a gente retribui com lanche para a criançada, que a gente considera esse papel significativo e muito importante para a empresa que quer estar sobrevivendo, entender o seu papel social dentro da vida como um todo, Giovanni. Pensando internamente ali dentro do supermercado Pepe e Gabriel, como é a relação colaborador-comerciante, empregado-patrão? Você falou uma palavra agora que exatamente isso daí, que é importante e legal. Colaboradores. Eu, particularmente, antes de que viessem estudos sobre manejo, sobre colocações de lideranças empresariais, em todos os segmentos, eu, particularmente, sempre entendi, Giovanni, que nós somos todos, estamos todos no mesmo barco, primeiramente, né?
Então a empresa ela precisa que os colaboradores vistam a camisa. E como é que a gente faz isso? A gente faz acolhendo as pessoas, incentivando, estimulando, com uma palavra de fé, né, de esperança, de otimismo sempre, Gilvan. Então isso aí engloba um aspecto de otimismo tanto lá no cara que está na parte administrativa, como no pessoal que está lá na colaboração, que é o pessoal com a mão de obra lá, estarem juntos, se sentindo otimista, se sentindo referência de que aquela empresa está crescendo, porque ele está dentro daquela empresa e tem um papel relevante dentro dela, Gilvan. Então você é obrigado a você fazer com que ele se agregue e se sinta parte da empresa. Perfeito. Tirando um pouco do aspecto figurativo, Marquinhos, que o amigo acabou de informar os telespectadores, no caso de vestir a camisa, não literalmente como você que está aqui no nosso programa Personalidade dessa semana, vestindo a camisa, mas vestir a camisa quando o empresário fala, o comerciante fala, a pessoa que está ali preocupada com a evolução do comércio, é muito mais, além do que simplesmente vestir uma camisa. Exatamente. O que é, na concepção do comerciante Marquinho, do PP e Gabriel, vestir a camisa num comércio como o seu, podemos dizer assim, um supermercado? Boa pergunta, muito boa, interessante e relevante, Gilvan. A gente tem que ver que vestir a camisa, literalmente, é botar uma camisa, igual eu estou aqui, PP Gabriel, mas existe a camisa aqui dentro do coração, né? Quando a gente se dedica, está como colaborador dentro de uma empresa, né? Então, a minha irmã ela tem uma frase que ela diz o seguinte: você pode ser varredor de rua, você pode ser até o mais alto executivo, mas se o que você for fazer, dê o melhor de si, faça o melhor, né? E a questão de vestir a camisa é quando a gente acolhe as pessoas e que elas se sintam inclusas dentro da empresa e que elas vejam a empresa crescendo e saber que o papel dela dentro da empresa, a colaboração dela, foi significativa para que a empresa chegar no patamar que esteja e que essa empresa reconheça que ele também é parte importante e fundamental para a empresa chegar onde está, no patamar onde está. Isso é legal, Gilvan, é um reconhecimento. Perfeito. Seus funcionários, Marquinhos, eles são treinados para atender bem os seus clientes, fazem curso de reciclagem e aprendizado, de que forma? Muito legal, Gilvan. É o seguinte, às vezes a gente começou com pessoas que não têm muita experiência, por exemplo, o repositor. Então eu entendo o seguinte: a empresa, quando a pessoa entra no mercado, às vezes a gente está lá na parte administrativa, não está diretamente com o consumidor que está nos corredores comprando, está com o atendente de caixa, está com o atendente no açougue, está com o cara que produz o pão, com o cara que atende lá nas legumes e verduras, com todo o corpo que faz parte da empresa. Então a gente precisa que ele... Hoje o rapaz perguntou: Marquinhos, como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente faz? Eu falei: cara, é simples. Você atenda as pessoas como você gostaria de ser atendido. Eu acho que o primeiro passo é isso aí, ter boa vontade e saber se colocar no lugar das pessoas. Atender como você gostaria de ser atendido. Isso é importante e fundamental para qualquer segmento de setor, Gilvan. Com certeza. E, Marquinhos, qual a dica que você passa nesse exato momento para uma pessoa que queira trabalhar no seu setor ou até mesmo vir a montar a sua própria empresa nos dias de hoje? Eu aconselho, se ele tiver... Primeiro, para você montar, qualquer que seja, falando empresarialmente, comercialmente, nos setores, primeiramente, para você montar um negócio, você tem que ver se você se identifica com aquele setor. Se você tiver uma identidade com esse setor, esse é o primeiro passo importante e fundamental para que ele se arrole e dê certo. Por quê? Você gosta desse setor, você tem um sonho em ter ele, você se interessa por ele, você se interessando por ele, você vai procurar sempre ter os melhores meios, procurar ter o conhecimento, procurar aprimorar e fazer desse seu estabelecimento, o seu trabalho, a prestação de serviço, algo relevante através da sua capacidade de querer fazer o melhor. Isso é importante, Ivan. Então, a autocapacidade de fazer o que você gosta é importante e fundamental. Primeiro comece, se você quiser montar um negócio, faça o que você gosta. É o primeiro passo importante e fundamental. Perfeito. Avaliando um pouquinho a filosofia chinesa, Marquinhos, que muito se aplica no comércio de todo o mundo, inclusive até nos Estados Unidos e aqui nas principais empresas brasileiras, 3 coisas que devem ser apreciadas, cultivadas, governadas, imitadas e defendidas. Que são elas: a cordialidade, a bondade, o bom humor, a verdade, o engenho e também a conformação. Por que não dizer também a língua, a conduta e o caráter? E mais, o trabalho, a constância
e a lealdade. E para finalizar, a honra, a pátria e os amigos. Nada mais do que estamos conversando aqui no programa Personalidade desta quinta-feira, dia 10 de março, com o nosso comerciante, muito bem colocado, Marcos Saraiva, o Marquinhos do Pepe e Gabriel. Marquinhos, sobre tudo isso da filosofia chinesa, o que mais aqui mexeu contigo nesse momento aqui, que você estava bem atento aqui às frases que eu estava lendo aqui no tablet? É porque cada palavra dita aí é uma palavra verdadeira, uma palavra, né, que... Forte por sinal, né, Forte marcante? por sinal, que quebra o gelo de toda uma técnica administrativa. É aquela que eu estou te falando, é relevante essas palavras como amor, gratidão, a consciência, né, e outras palavras mais que fazem parte da nossa vida e que tem que fazer parte da nossa vida, né? Então ela quebra toda uma técnica fria, administrativa, para nos arremeter toda essa coisa. Que no mundo de hoje, eu percebo muito o seguinte, no mundo de hoje, eu acho que a tendência das pessoas no mundo de hoje, quando você fala em amor, parece que as pessoas já esquecem isso quadrado, ultrapassado. Não, gente. O amor é a essência da vida. Então nunca ache que amar, que fazer as coisas por amor. Claro que ele está falando aqui do amor que é mais sublime, mais relevante do que um simples amar. O amor sublime, né? Entendeu? Então a gente nunca deve achar. Eu tenho percebido muito isso nas pessoas, de que se é careta amar, que não se acredita mais no amor, na força do amor. Não faça isso não. Acredite sempre na força do amor, que é a essência da vida. Perfeito, descobri aí o segredo do Pepe Gabriel. Também. Lá você não encontra contra filé, feijão, arroz, óleo de soja, você encontra amor. Não. A gente fala até com as pessoas, né? Quando você quiser simplesmente fazer suas compras do mês, você pode até, desculpa aí nossos amigos concorrentes, você pode ir até qualquer mercado na Nova Friburgo, né? Mas quando você quiser comprar com conforto, qualidade, economia... E amor? E amor, Pepe Gabriel em Varginha tá lá de portas abertas, né, para vocês. Perfeito. Marquinhos, qual o seu ponto forte? Também, claro, vou perguntar qual é o teu ponto fraco. Eu poderia dizer que... Se quiser revelar, claro. Posso revelar o ponto forte? À vontade. O ponto forte é a força do amor na minha vida. Isso tem feito toda a diferença na minha vida, Giovanni. Então, que ela seja o ponto forte de cada um de nós, que é a força do amor, né, que é muito relevante. Meu ponto fraco é... Se quiser. Ponto fraco do Marquinhos? Tá procurando, não existe, né? Vamos procurar. A gente pode achar ponto fraco, pode ser que eu seja igual a carro velho. Às vezes eu demoro a pegar, mas quando pega também, meu filho, ó, sai de baixo que a estrada pode ser longa que a gente viaja ela todinha. Haja combustível, né? Mas tá sempre... Não, tem combustível. Verdade. Quase finalizando o nosso programa Personalidade aqui no Canal 15, Marquinhos, até porque é uma frase feita e eu digo em todos os lugares que eu passo, tudo que é bom dura pouco. Estamos percebendo no programa desta semana, programa ao vivo nesta quinta-feira, dia 10 de março, que está finalizando, que a orientação é mais importante do que o elogio, né? Quem fica esperando apenas elogio está no lugar errado. A orientação... orientação é olhar para o rumo, olhar para o objetivo, fazer a sua parte, vestir a camisa. Não é ser orientado ou esperar a orientação de alguém. A orientação é saber o norte, saber o que fazer, saber para onde ir. Isso, então, legal. Essa orientação, Marquinhos, é muito mais importante do que esperar um elogio, né? Exatamente. E essa orientação, muitas das vezes, ela vem naturalmente quando você entra no ramo que você se identifica. Ela vem naturalmente, porque você se identifica com aquele ramo, então as ideias vêm naturalmente para você, né? Eu fiz o curso de PNL e isso me demonstrou para mim que nós temos que ter essa capacidade, principalmente isso daí. E essa orientação... PNL, Programação Neurolinguística. Programação Neurolinguística. Pessoal, desculpa aí falar, Programação Neurolinguística, que eu fiz com a doutora Maria Letícia, né? Excelente profissional. Foi muito bom, que me trouxe autocompreensão, e essa autocompreensão me trouxe a compreensão maior de tudo que me rodeia, que são as pessoas, a vida, as situações, os acontecimentos. Muito bom. Então, a orientação por si própria vai começar quando você fazer aquilo que você gosta. Com certeza. Deixei esse espaço aí, porque 3 pontinhos merece um pouco de reflexão. Marquinhos, e no final do programa Debate na TV, minto. Personalidade. O vício faz eu dobrar a língua, né? Tá certo. Personalidade, qual as suas mensagens finais, as suas despedidas? A mensagem final que eu digo aqui para todas as pessoas é que acreditem sempre, né? O primeiro passo é sempre acreditar. Como nós falamos aqui hoje no programa Personalidade, falamos mais da parte do setor comercial, de se investir, de se acreditar, de se empreender, né? Você que às vezes é um empreendedor nato,
muitas das vezes nós seres humanos, nos deixamos levar por os nossos próprios medos, né? E que Deus nos dê a capacidade de superação dos nossos próprios medos e que nosso empreendedorismo seja mais relevante, tanto na área comercial, empresarial, social, familiar. Porque ser empreendedor, você pode ser um empreendedor comercial, empresarial, espiritual, familiar, que a gente tenha a capacidade e a bênção de Deus para a gente sempre ser empreendedor em todos os aspectos da vida, para que a gente seja mais relevante, tenha um aspecto bom. Por exemplo, eu não quero ser o mais rico do cemitério não, gente. Mas eu quero ser um cara lá do cemitério com uma boa memória, deixada através da vivência nesse mundo, com meus amigos, com meus irmãos, com as pessoas que vivem no dia a dia. Então, vamos falar de novo do amor? O amor é essencial da vida, já resume tudo aí. Com certeza. Amigos telespectadores, de fato chegamos ao final do programa Personalidade. Voltamos na próxima quinta-feira. Sim, quinta-feira, dia 17. Vamos agendar, quinta-feira, dia 17, a partir das 8 da noite, ao vivo, aqui no Canal 15, com uma nova personalidade de nossa cidade ou região. Forte abraço a todos e até lá, se Deus quiser. Marquinhos, obrigado. Obrigado por tudo. A TV Friburgo apresentou mais um programa líder em audiência. TV Friburgo, a TV da família friburguense.